agradeço essa casa, que sempre, né, nos recebeu tão bem, que me ajudou demais na minha preparação espírita, né? Praticamente minha caminhada espírita teve da primeira série, segunda série, né? Vamos dizer assim, terceira série, nós tivemos por aqui com vocês. Então, assim, tem um carinho especial demais por essa casa e, assim, é uma honra e um prazer muito grande cada vez que eu posso estar aqui conversando com vocês uns minutos, tá? Então, quero de verdade agradecer aí a oportunidade, agradecer o calor, né, que a gente sempre tem recebido, agradecer esse chazinho delicioso, quem não pegou a gente pega aí, tá fantástico, de verdade. E parabenizar, né, todos nós por estarmos aqui, domingão, uma hora dessa, estarmos aqui procurando ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos estar aí na nossa caminhada mais firmes, mais orientados e cada vez mais conscientes. Nós tivemos um encontro recentemente com alguns palestrantes espíritas, né, onde eu abordei esse tema, mas aí eu tinha 10 minutinhos só. Não consegui cumprir minha meta naquela época, né, dos 10 minutos. Aliás, deixa eu iniciar. Não consegui cumprir a minha meta dos 10 minutos lá. Aí aqui eles me deram um pouquinho mais, né? Tem 40, porque se eu consigo encurtar então também dentro dos 40 minutos. Pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês hoje, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria, uma mensagem de felicidade por estarmos aqui, por sermos quem somos, por termos a oportunidade de estarmos vivendo nesse momento, nessa fase de transição do nosso planeta, e que nós estamos tendo aqui o acompanhamento da mediunidade, nos dando direcionamento. Somos privilegiados, eu acredito por isso. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo. Deixa eu me ambientar aqui com o meu aparelhinho, né? Tem uma passagem no livro Contos e Contos, né, que é chamada Simeão e o Menino. Contos e Contos é um livro do irmão X, com algumas mensagens maravilhosas, psicografadas. Temos uma mensagem linda, que por ela ser um pouquinho extensa, eu vou resumi-la, né, para a gente não usar tanto tempo fazendo a leitura. Recomendo a leitura, né? Quem não tiver oportunidade, leia, que é muito bonito, tá? Mas basicamente o que essa história ela quer dizer é que Simeão, um amigo de José e de Maria, né, seguidor da doutrina, adorador de Deus, ele gostaria muito, ele orava muito e ele pedia encarecidamente que ele não gostaria de desencarnar sem conhecer o Messias. Naquela época, onde aguardava-se o nascimento de Jesus, o povo tinha passado por muitas dificuldades, por muitas provas, muitas expiações. Eles estavam cansados, chateados, desesperançados, como talvez alguns de nós hoje aqui, mas nós não temos motivo, né? Eles tinham, né? Estavam ali extremamente estafados. E uma das coisas que ele pedia a Deus é que ele conhecesse o Salvador antes do seu desencarne. E ele era um homem tão fiel e tão justo que foi concedido esse pedido a ele. Deus disse a ele que ele veria o Salvador antes de morrer, antes de desencarnar. E aí, com o nascimento de Jesus, ele foi apresentado ao menino. E qual não foi o choque dele, como todas as outras pessoas daquela época, né, do Salvador, aquele que ia redimir o povo, que ia transformar toda a humanidade, nascer numa manjedoura, de uma família pobre, de uma família humilde. E aí diz o texto que ele pegou o menino Jesus, se afastou um pouquinho disfarçadamente ali de papai e mamãe, né, e foi ter um particular ali. Então, cara, não estou te entendendo, né?
Por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então podereis ombrear como os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários, tribunos, gladiadores, pretorianos, atendendo-nos à libertação, porque não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa de Faraó. Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além desse estábulo singelo? Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás um novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendem a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de um longo intervalo, a criança não respondia, o recém-nascido não dava sinal de vida e ele era indignado, Eu pedi para vê-lo, mas porque eu gostaria de uma resposta dele, não simplesmente de vê-lo, Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. E somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar o interesse dos céus nas organizações respeitáveis, mais efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então essa mensagem coloca, como Jesus, desde recém-nascido, vem mostrando a cada um de nós, seres humanos, que a resposta não está fora. A resposta está dentro. A resposta está dentro de cada um de nós. A transformação, a mudança, o caminho para o Pai está dentro de nós. E aí, como falar de bom ânimo sem essa frase, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terei aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira coisa que me chama a atenção nessa frase é assim, Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Existe outro tipo de paz que não a paz em Jesus? Será que existe? Tem algum outro tipo de paz que não seja a paz de Deus, a paz de Jesus? Depende. Depende daquilo que nós estamos buscando. Tem gente que é dorminhoco. Acho que a paz do dorminhoco é encontrar a cama bem arrumadinha, o quartinho cheiroso, A paz daquela pessoa que
gosta de comer, de repente, aquele prato de macarronada, bem farto, né? Bem maravilhoso. Mas será que esse tipo de paz é a paz que preenche o nosso coração? É aquela paz que não cessa? Ou é uma paz que, passado um determinado tempo, ela vai, a necessidade de encontro daquilo vai nos incomodar novamente? Porque de repente não é paz, é satisfação. Então, o que é que nós estamos buscando? Estamos buscando paz de verdade? Ou estamos buscando satisfações materiais? Satisfações do nosso ego? Nós queremos ser ouvidos, queremos ser reconhecidos, queremos ser enaltecidos, queremos ser amados, sempre colocando a nós mesmos no centro das atenções, né? Cada história, né, tinha um rei, só para pegar um pedacinho da paz de Cristo, né? Tinha um rei que ele estava curioso para entender o que de verdade significava a paz. E ele fez um concurso lá no reino dele. Quem conseguisse pintar o quadro que melhor representasse a paz ia ganhar um determinado prêmio. E aí vieram, né, todos os artistas, fizeram diversos trabalhos, coisa mais linda lá. Chegou, de repente, na final, tinham 3 quadros. Um quadro de um campo todo florido, né, com um sol muito bonito e uma casa ao fundo. Tinha um outro quadro que era uma floresta, né, com alguns animais ali silvestres, e um terceiro quadro que mostrava o mar batendo numa rocha, e na ponta da rocha, na parte de cima da rocha, um passarinho levando comida para os seus filhos. Nesse terceiro quadro, curiosamente, não estava sol, né? O tempo estava nublado e uma das pontas do quadro estava mostrando que estava vindo uma tempestade. E aí o rei ficou curioso, né? Falou, poxa, como é que esse quadro pode simbolizar a paz? Né? O passarinho está dando ali comida para o filho, daqui a pouco vai vir uma tempestade, vai derrubar esse ninho dentro d'água, a coisa não vai dar bom. Você está falando para mim que isso aqui é paz? E aí o artista acabou comentando, né? Teve a oportunidade de se manifestar e falou para o rei, rei, o meu entendimento é que a paz não é a ausência de conflito. Nós verdadeiramente temos paz quando, mesmo em meio a vários conflitos externos, estamos fazendo aquilo que nós sabemos que é certo. Estamos seguindo o nosso caminho e cumprindo o nosso propósito. Essa é a verdadeira paz. Qualquer outra coisa é temporal. A partir do momento que nós esperarmos a paz vir de fora, ela pode nos ser tirada a qualquer momento. Aquela paz que nasce do coração do homem, do coração da pessoa que está fazendo a coisa certa, ela jamais é tirada. Óbvio que ganhou, né? Ganhou ali. Então, essa é a paz de Cristo. É a paz de nós sabermos que estamos fazendo a coisa certa. E quantas vezes nós encontramos essa paz, né? E a gente fica meio preocupado, né? Meu Deus, eu estou sendo perseguido. As coisas não estão funcionando tão bem para mim. E por aí vai, né? Mas nós vamos falar de ânimo, né? Se é para falar de ânimo, vamos animar, vamos falar de bom humor, de bom ânimo, né? Madre Teresa diz que a menor distância entre duas pessoas é o bom humor, né? Comenta-se que o ânimo, ele é contagiante. Não sei se vocês concordam com isso. Será que o ânimo é contagiante? Vocês conhecem pessoas que, quando chegam para conversar com a gente, elas transformam o ambiente que a gente está? Todo mundo conhece alguém assim, né? A pessoa chega no lugar, de repente está todo mundo numa conversa normal, a pessoa já chega assim, o fato dela chegar, de repente ela já dá um bom dia, aquilo ali já transforma tudo, né? Quando a pessoa está de bom humor, ela leva esse bom humor quando ela está caminhando, quando ela está frequentando outros lugares, o humor chega junto com ela. O humor é contagiante, tanto bom quanto mal, né?
folgadas? Conhece? Gente, que é o contrário, né? Quando chega no ambiente, está todo mundo naquela vibe super bacana, batendo papo, dali a pouco dá aquela murchada assim, né? Nossa, né? E a pessoa às vezes nem fala nada, né? Só chega. Chega chegando assim, já dá aquela murchada, né? Às vezes a gente chama essa pessoa de chato, né? Vocês conhecem algum chato? Convive, não olha, gente, não olha. Chato, contrariado, ele fica insuportável. Olha para mim, coloca aqui, né? Não olha do lado, por favor. Tem gente chata. Não. Pior fui eu, que todo mundo olhou para mim. Né? Você conhece algum chato? 100% da plateia olhou aqui. Tem casa que é chata, né? A gente vai visitar casa de parente, casa das pessoas, a gente chega naquele climão, né? Loja, tem loja que a gente vai comprar as coisas, que você chega, você quase pede desculpa pro vendedor por ter ido ali, né? Gente, que coisa chata, né? Tem casa espírita chata, aqui em Tupã não, mas tem casa espírita chata. Você chega, tem umas 40 pessoas, você fala bom dia, assim, 2 ou 3 levantam, todo mundo mal-humorado, tá no culto ali, né? Gente, bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Ah, você não sabe, minha vida está um caos, rapaz, você não sabe o que está acontecendo no meio. Gente, neste mundo tereis aflições. Esse recado aqui deve ter, no mínimo, 2000 anos. Né? Há 2000, se for seguir o calendário, né? 2023 anos, o cara veio aqui e falou assim, ó, no mundo tereis aflições. E aí, quando acontece um problema na nossa vida, a gente fala, nossa, do nada veio um problema. Como assim do nada, meu amigo? Você foi avisado. É que às vezes a gente não presta atenção nos avisos. Tudo é do nada. Fulano de tal faleceu, nossa, 65 anos, faleceu do nada. Gente, do nada. Depois que nasceu, é só morrer. Né? A nossa vida nasceu vai falecer com 30, a gente vai falecer. É uma das poucas verdades da vida. Aí quando falecer vai ser do nada. Ou a gente se preparou para isso? No mundo havereis aflições. A gente está preparado para as aflições? Eu sei que eu vou ter aflições dentro da minha vida. Como é que eu estou me preparando para isso? Como é que eu estou agindo em relação ao meu interior para lidar com esse tipo de coisa? Tem mais uma história. Dá tempo de contar mais uma história? Estava uma pessoa andando ali com uma xícara desse chá, delicioso aqui. Né? Do que é esse chá? Erva cidreira com limão, pelo jeito. Erva cidreira, maravilhoso. Aí a pessoa estava segurando um copinho desse chá de erva cidreira, passou um outro do lado, esbarrou. Né? Adivinha, ele derramou o chá de erva cidreira no vestido da senhora que estava sentada ali do lado. Né? E aí vem a pergunta, a mulher ele pergunta, né? Poxa, por que você derrubou chá em mim? Né? Qual é a resposta óbvia? Alguém entendeu? Foi sem querer, mas por que derramou? Alguém esbarrou nele. Alguém esbarrou em mim. Né? E se a gente não se contentar com o óbvio, a resposta correta não é essa. Né? Eu derrubei chá porque eu tinha chá no copo. Se eu tivesse café, eu teria derrubado café. Se eu tivesse leite, eu teria derrubado leite. O que você tem dentro de você quando a vida te sacode? O que você derruba? Porque às vezes a gente quer cultivar bom humor, quer ser paciente, quer ser tolerante, e quando a vida dá um tranco na gente, comigo não! Vai ver o que vai acontecer! Né? A gente já mostra, a gente mostra o que tem dentro da gente. Do que nós estamos cheios? De bom ânimo? Precisamos ter. De domingo, né, na tarde. Acho que o maior objetivo de todos nós aqui é ter esse bom ânimo, não é? Afinal de contas, os nossos mentores espirituais, já dizia Chico, né, estão em camadas superiores extremamente longe. Para eles chegarem até aqui é um trampo violento,
É uma longa viagem, né? Atravessar aqui as zonas umbralinas não é nada fácil para chegar até aqui. Será que os nossos bons mentores fazem todo esse trampo, né? Toda essa viagem, toda essa correria para derrubar, para depositar a palavra, né? Para depositar remédio doce em coração amargo? Emmanuel, mentor do nosso querido Chico, ele dizia que ninguém vai ser alçado aos mais altos céus se tiver o inferno implantado no coração. Não adianta só fazer a coisa certa se você não tem Deus no seu coração, se você não tem bom ânimo, se você não entende que Cristo está junto com você. Mas vamos parar de falar, vamos assim, não ficar apenas no espiritismo, né? Kardec nos diz que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em um determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Certo? Palavras de Kardec. Jamais Kardec nos disse para ir contra a ciência. Temos todo o entendimento, toda a codificação, mas isso não deve, de forma alguma, ir contra aquilo que que a ciência nos traz. E esses dias, eu estudando um pouquinho a respeito do bom ânimo na ciência, eu fiquei assustado por uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabem. Você sabia que a pessoa, quando ela está cansada, chateada, mal-humorada, que ela não consegue ser simpática com os outros, que a gente chama de chato, né? Na verdade isso é uma doença. Eu não sabia. Fiquei sabendo, estudando isso aqui para vocês. Chatice é doença, gente. Então se você se sente, né, chateado, triste, magoado, sem vontade de cantar uma bela canção, você está doente. Existe uma coisa na ciência chamada CID, Código Internacional de Doenças. No Código Internacional de Doenças existe uma doença chamada distimia, notei aqui também atrás, tá? Que é mau humor, irritabilidade. Eu estou imaginando quanto de atestado médico vai começar a chegar por causa disso. Não façam isso, tá, gente? Por favor. É só para vocês saberem que, de repente, se vocês estão se sentindo chatos, vocês não são só chatos, a gente não é só chato, a gente está doente. Tá? Porque normalmente a gente não se acha chato, né? A gente acha que os outros são chatos. Né? Tem gente numa vibe tão bacana que ela não vê chatice em ninguém, as pessoas não são chatas. Mas tem um estudo que diz que de cada 3 pessoas tem um chato. Se você não consegue identificar nenhum, cuidado. Pode ser que o chato seja você. Pode ser, não é uma regra, tá, gente? A revista Super Interessante diz que em 2012, eu não consegui dados mais atualizados, tá? Mas em 2012, só os brasileiros consumiram 43 milhões de caixas de estabilizantes de humor. Tem um problema, a ciência está aí para nos ajudar, etc. e tal. A questão é quanto nós colocamos isso numa cura científica, né, num remédio, e não buscamos tratar isso dentro da gente, e não buscamos de fato entender o que é que está acontecendo conosco para que nós estamos tão desanimados assim. Né? Você está falando então que eu estou doente, eu estou passando, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, eu estou passando por uma prova, se eu cumprir minha prova está tudo bem. Né? Passei, cheguei lá no plano espiritual, eu tinha que passar por uma dificuldade XPTO, passei e está tudo em paz. Eu tinha que, sei lá, perder o emprego, ter uma enfermidade, e eu tive e pronto, eu estou aqui. Né? Será que se alguém perguntar assim, como é que foi a vida das pessoas que estavam em volta de você? Você transformou a vida de todo mundo num caos. E você acha que você cumpriu sua prova? Não adianta. Não é isso que a espiritualidade nos pede. A
espiritualidade cada vez mais nos pede que nós tenhamos que entender que o que acontece conosco, algumas coisas nós escolhemos, outras coisas não. Não vamos entrar em livre-arbítrio aqui, vai longe, né? Mas algumas coisas escolhemos e outras não. Daquelas coisas que nós não escolhemos, cabe a gente o quê? Saber como lidar com isso. Só. Não adianta a gente querer ficar brigando com o universo. Algumas escolhas não são nossas, às vezes a gente sofre até com o problema dos outros, né? Não, porque minha mulher, meu filho, meu marido, meu esposo, não sei o quê. Será que quando a gente for lá para cima, alguém vai falar assim, ó, escuta, sua esposa fez o que você falou? Puxa vida, então você tá liberado, vai, você tentou. O teu compromisso não é com o outro, né? O compromisso principal é com você. Você tem cuidado do seu mundo interior? Como é que está sendo isso? Aí a gente se pergunta, né? Por que tal coisa só acontece comigo? Toda vez acontece, termina um negócio e começa outro. Já perceberam? Não tem hora da vida da gente que parece que as coisas vão se repetindo? Talvez porque a gente não aprendeu isso ainda, né? E aí as pessoas que estão em volta aprenderam, a espiritualidade libera elas, né? E chega, ninguém não dure para sempre, né? Mas enquanto a gente não aprender, vão vir outras pessoas com situações parecidas para que a gente consiga entender o que tem, o que está acontecendo ali e qual é que deve ser a nossa postura diante de cada uma dessas situações, né? Então, adquirir um ânimo elevado, né, é ter posse de si mesmo. Quando eu conseguir manter o meu ânimo, quando eu conseguir ter um bom ânimo, né, já passou isso, tá? Quando eu conseguir manter um bom ânimo, indiferente daquilo que acontece à minha volta, eu começo a ter posse de mim mesmo. Eu começo a não permitir que o ambiente impacte tão negativamente dentro do meu comportamento. Eu já vi uma frase incrível que fala assim, ó, o meu humor depende do seu. Vocês já viram isso? Você é bem humorado? Meu humor depende do seu. Gente, que falta de amor próprio é esse? Né? A minha vida depende de como você me trata. Cara, né? É a questão do chá. O que eu vou derrubar quando a vida me chacoalhar? Por que manter bom ânimo quando está tudo bem? É difícil. Tem gente que nem isso consegue, né? Mas não é difícil. A gente se esforçar um pouquinho a gente consegue. Mas na dificuldade é onde o bicho quer. Né? Jesus tem um capítulo do Evangelho que fala moral estranha. Né? Tem uma moral estranha. A gente não consegue amar nem os nossos amigos, vem o cara e fala que a gente tem que amar nossos inimigos. Não faz muito sentido isso para a gente ainda. Né? Ainda é muito difícil para alguns de nós. Para mim, em alguns casos. Então, como diz nosso amigo Rick Chester, né? Pega essa visão. Nós não vamos conseguir ter uma vida positiva com uma mente negativa. Não dá. Não dá. Tem uma parábola que diz que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que tem pouco, mais será tirado. Quando a gente reclama, né? Clama duas vezes. A gente está reclamando, nós estamos com a nossa mente onde? Na escassez. Eu estou falando que eu não tenho. Eu não tenho amor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho. E o que acontece com quem não tem? Até o pouco que tem lhe será tirado. Vamos falar, gente. Vamos começar a entender que a vida é maravilhosa. Que temos muito mais do que o necessário, muitas vezes. Né? Ninguém se identificou com nenhuma dessas peças aqui, não, né? Está tudo certo. Estudando ainda um pouco sobre a questão de humor, a revista super interessante, ela colocou que se reunisse em um mesmo espaço geográfico todas as pessoas com distemia, vamos falar assim, né? Se reunisse todos em um espaço só, nós teríamos o quarto país mais populoso do planeta. É chato pra caramba, né? Por isso, todo lugar que a gente vai tem isso. Né? É muito chato. Então, se a gente está se sentindo mal, né? A gente não está conseguindo tratar bem os outros, não está conseguindo cumprimentar, além de
ser chato de estar doente, pelo menos a gente não está sozinho. Né? A gente pode levar na mão aí, tem um monte de chato em volta, a gente consegue montar uma comunidade aí, está tudo certo. E aí vem aquela pergunta, né? Domingo, 4 horas da tarde, já deve ser 4h40 quase. Estamos aqui reunidos, falando de Jesus, falando do Evangelho, entendendo os seus caminhos. De que vale a pena, de que adianta estarmos aqui, estudarmos, conhecermos a Cristo e andar na rua tão desanimado, tão abatido, tão triste quanto aqueles que não conhecem? Será que conhecer Jesus não devia transformar em nós, pelo menos, o modo de olhar a vida? Será que nós não devíamos estar pelo menos um pouco mais animados com tudo aquilo que Jesus nos promete? Os psiquiatras dizem que aquelas pessoas que cultivam o mau humor estão numa área de risco de 70% de adquirir depressão. Olha que palavra interessante que eles usam, né? Cultivam. Eles colocam o mau humor no campo do livre-arbítrio. Em alguns casos. Né? Nós temos o poder de nutrir ou não os nossos pensamentos. Vocês todos conhecem aquela parábola dos 2 cachorros, né? O rapaz chega com o mestre e fala: mestre, eu tenho na minha cabeça 2 cachorros, ou 2 lobos. Na parábola original são 2 lobos, um lobo bom e um lobo muito mau, e eles vivem brigando, né? E qual deles vence? Qual deles vai acabar vencendo? E o mestre responde para ele: aquele que você mais alimenta. Então, qual tipo de pensamento nós mais estamos alimentando? Né? Que mais nós estamos trazendo para o campo da realidade e vivendo cada dia mais isso? Tem uma historinha, né, que fala que o espírita desencarnou, né, chegou lá no plano espiritual, foi falar com o mentor dele, aquele sentimento de missão cumprida, né? Missão cumprida, porque o espírito tem muito de pagar, né? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho karma, eu tenho uma dívida que eu estou aqui para pagar. E ele chegou ali com aquele sentimento de missão cumprida, olhou para o mentor com uma cara de triste, porque a gente sofre, a gente tem que estar triste, né? Chegou para o mentor e falou assim: nossa, você viu como eu sofri? O mentor virou para ele e falou: vi, eu só não entendi por quê. Jesus diz que veio para quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus não veio aqui para fazer ninguém sofrer, nem para celebrar sofrimento. Ele tem uma bondade gigantesca de tolerar todas as nossas faltas, mas ele entende que faz parte do nosso processo evolutivo. E muitas vezes a gente se cobra tanto que a gente não se permite nem ser humano. Né? Alguém chega para a gente na rua: como é que você está? Não levando, está difícil a vida, né? Mas está ruim. Espírita de verdade não podia falar isso, né? Olha as promessas que Cristo nos fez, olha tudo que nos aguarda, olha a possibilidade que nós temos de fazer a transformação no mundo que nós vivemos hoje, para a gente falar isso, né? Desse jeito. E aí vem aquela pergunta, né? É fácil ter humor com a vida que eu tenho? Você acha que é fácil? Você não sabe o que eu sofro, né? Não sei o que você sofre, né? Mas é importante a gente entender primeiro 2 coisas. Falta de ânimo é diferente de falta de alegria, né? Muitas vezes a gente está animado, mas a gente não consegue estar alegre, e vice-versa. Muitas vezes a gente está alegre, mas a gente não vai, né? Acabou um pouco a gasolina. E não tem problema temporariamente nós estarmos tristes, temporariamente nós estarmos desanimados. A gente só não pode transformar isso num padrão de vida, né? Você só não pode acreditar que é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Ah, você acha que é fácil? Então deixa eu já responder: não, não é fácil, né? Nada
possa levar de verdade, transformar a nossa vida em algo melhor e mais potencial do que a gente tem, vai ser fácil de verdade. Facilidade é filha da ilusão. Que é construído, precisa de trabalho duro. E nós precisamos construir alegria no nosso coração. Nós precisamos cultivar isso daí, porque não nasce sozinho. Às vezes até nasce, mas a gente consegue matar, entendeu? Então, como diz nosso amigo Rick, né? Rick Chester, pega essa visão. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Tudo que você permite que entre na sua mente entra na sua vida. Todo homem com dificuldade financeira já se imaginou falido. Toda pessoa que está com dificuldade no casamento já se imaginou voltando para a casa do pai, voltando para a casa da mãe, alugando uma casa. Todo mundo que está com uma doença grave já se imaginou morrendo, ou já se imaginou prolongando aquilo e sacrificando a vida de todo mundo. Todo mundo que está depressivo já se imaginou fazendo coisas que não gostaria de fazer. E é normal a gente ter alguns pensamentos desses. O que a gente não pode deixar é que ele nos domine. A história diz que Davi, quando ele foi derrotar Golias, né, ele não tinha se escalado para a batalha. Ele tinha que resolver uma outra coisa. A batalha começou, já estava com 3 dias que o negócio estava acontecendo, de repente ele teve que chegar. Ele teve que ir para lá. Ele chegou no campo de batalha, tá aquele exército gigante, todo mundo ali, um olhando para o outro, e agora o que nós vamos fazer? Meu Deus, olha lá, tem um gigante ali, como é que nós vamos derrotar esse gigante? E o Davi vira para todo mundo e fala, gente, por que vocês estão com medo? Não, cara, lá, ó, tem um gigante ali que está... O que acontece? As pessoas que estavam ali já faziam 3 dias que estavam olhando para aquele gigante, que estavam ouvindo histórias do que aquele gigante já fez com outros exércitos, que estavam admirando o poder que ele tinha. E Davi chegou lá, né, aliás, recebeu uma recompensa que acho que qualquer um de nós aqui iria, né? Ia casar com a filha do rei, ia ter todos os impostos perdoados a vida inteira. Mas, olha, muita gente aqui acho que toparia, né? Olha, só um gigante, cara. Mas por que Davi conseguiu derrotar o gigante? Porque a voz do gigante não era familiar para ele ainda. Todas as vezes que eu tenho um pensamento ruim desse, esse pensamento me incomoda. Na primeira vez. Na segunda vez ele me incomoda um pouquinho menos. Na terceira vez eu já começo a fazer plano, né? Não, eu sou empresário, eu tenho que demitir tantas pessoas, eu vou ter que fazer tal coisa, ou eu estou doente mesmo, mas já vou fazer comprar um remédio, não sei o que. A gente já começa a se preparar para aquilo que a nossa cabeça já vai dar errado. A gente não pode se acostumar com a voz desses gigantes. Esses problemas que a gente enxerga como gigantes. Porque o nosso Deus é maior. E nele nós vamos vencer. Então, se a gente se sente uma vítima, na verdade a gente já se tornou uma. Nossa, tem muita coisa para fazer. Tem um ditado que fala que meninos, hoje, vamos dizer assim, crianças, meninos reclamam daquilo que tem que fazer, homens fazem aquilo que tem que ser feito. Adultos fazem o que tem que ser feito, não adianta ficar reclamando. E ponto, embora, bola para frente. Como é que eu consigo ter um bom humor? Será que foi fácil para ele? Não foi, né? Hoje em dia está na moda falar de espiritismo, né? Tem novela, tem filme, tem todo lugar. Esse cara chegou falando de espiritismo numa época em que faziam reuniões e colocavam ele no centro para todo mundo conseguir provar que ele era um charlatão. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que basicamente foi uma história de sofrimento e de dedicação. E a gente acha que a nossa história é difícil, né? A nossa vida é tão complicada. E esse? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Não sei se todos conhecem a história dele, não? Alguém? Jerônimo,
tinha um hábito, né, que ele não contava para ninguém, só vai contar bem mais para frente, né? Ele jovem chegava na frente do espelho, toda vez que ele estava sozinho, né, ele olhava na frente do espelho e falava: "Ei, Tarzan, você tá bonito, hein, Tarzan? Olha. E aí, Tarzan?" Aí um dia foi convidado para ir no centro espírita, ele não conhecia, chegou, como a maioria de nós, né, sentou ali no fundo, ficou pensando: "Meu Deus, vou ver espírito subindo, descendo, conversando, vai ser, né?" E aí não era nada daquilo, assistiu uma palestra igual essa que nós estamos tendo aqui, e aquela casa tinha o hábito de ter mensagens psicografadas ao final dos trabalhos, né? E aí teve uma mensagem psicografada que o médico psicografou, olhou, leu, não entendeu, chegou para o diretor da casa e falou: "Olha, o espírito falou que é para ler, porque a pessoa para quem vai receber essa mensagem sabe que é para ela, mas eu não entendi." Ele leu: "Olha, eu também não entendi, mas o espírito falou para ler, lê." Aí ele chega, pega o microfone e fala: "Gente, vou ler uma mensagem. O espírito falou que vai saber, a pessoa a quem se destina essa mensagem vai saber que é para ela. Então eu peço um pouco de paciência para todos vocês." Né? E começou a ler a mensagem: "Meu querido Tarzan." Ele lá atrás já deu aquela gelada, né? E olha que mensagem linda, gente, de bom ânimo. "Segura no cipó da fé que você vai entrar na selva da dor." Olha que jeito lindo de anunciar uma desgraça. O homem parou de andar, ficou tetraplégico, cego, cardiopata, mas nunca reclamou da vida. Não se tem uma passagem onde Jerônimo reclamou de qualquer coisa. Dava palestras espíritas deitado, gigante deitado, né, por isso o nome. Dava palestra espírita deitado. Um dia, um repórter chegou para ele e falou assim: "Jerônimo, se você pudesse pedir alguma coisa, se você pudesse conseguir qualquer coisa, o que você ia querer da vida?" Ele falou: "Não, meu filho, eu já tenho tudo que eu preciso, minha vida está boa, está tudo bem. Eu anuncio a palavra de Jesus, que é uma honra maior do que essa, a gente poder transmitir a palavra de Jesus. Está tudo bem." "Não, Jerônimo, fala uma coisa, me ajuda. Pelo menos uma coisa, se você pudesse pedir, o que seria?" Aí eu estava de um lado assim e falou: acho que se eu pudesse pedir qualquer coisa, eu ia querer virar para o outro lado. Esse lado meu aqui já está um pouco cansado." Nunca, jamais reclamando daquilo que ele tinha. E nós vimos por quê, né? Muitas vezes a gente vem no centro espírita, a gente tem acesso às obras de Kardec, a gente tem acesso às obras de Jesus, a gente teve acesso ao mesmo conteúdo que essas pessoas tiveram. Por que essa transformação não acontece dentro da gente? Às vezes porque o nosso objetivo é diferente, né? Muitas vezes tem pessoas que vêm no centro para chegar no médium, para perguntar para o espírito por que a gente sofre. Né? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Aí faz aquela carta que a gente conta para as graças, né? Minha vida está com um problema assim, sabe? Blá, 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 fala. Não sei se vocês já passaram por isso, a espiritualidade só fala assim: filho, paciência, tem paciência. Sabe por que eles falam? Tem paciência? Porque tudo que a gente pede para eles é nosso trabalho. Eu quero paz. Pediu paz para Jesus. Você viu o que fez? Deu um evangelho desse tamanho para a gente ler assim, ó, e praticar. Paz não dá, é conquista da alma. Eu quero felicidade, né? Roosevelt, Tiago, ele fala assim: gente, felicidade se desse para dar, toda criança tinha, que a mãe dava. Não dá para dar felicidade, é construção. Construção da alma, é como a gente lida com as pessoas e por aí vai. A espiritualidade e a ciência nos mostram que somos seres fluídicos. E nós atraímos para perto de nós tudo aquilo que nós vibramos. Nós trazemos para a gente aquilo que de fato a gente quer, não o que a gente teve, né? E aí vem aquele desafio assim: será que se a gente pudesse ter o dom, né? Olha, esse projetor é um projetor divino, ele vai mostrar aqui na tela
tudo aquilo que a gente quer de verdade. Tudo que a gente pensa e que a gente fala para a gente mesmo quando não tem ninguém perto. Né? Todos aqueles nossos desejos mais profundos. Né? Será que a gente poderia passar aqui, na frente de todo mundo? Porque se a gente está com vergonha dos outros que estão aqui, os espíritos estão vendo, não adianta. Quando a gente está sozinho, a gente não está sozinho. Os espíritos estão nos acompanhando, eles estão vendo, eles estão trazendo para a gente aquilo que a gente está vibrando, aquilo que fluidicamente a gente está construindo. Então, sei lá, às vezes a gente pensa assim, eu vou no centro espírita. A gente vem com a maior boa vontade do mundo, porque ninguém está aqui para passar tempo, né? A gente está aqui realmente para se melhorar, para conhecer alguma coisa. E a gente vem, escuta palestra e fala assim, nossa, eu tenho que ter bom ânimo então. Né? Então tá, você daqui é uma pessoa reservada. Né? Eu tenho que ter paciência. Aí a gente encontra alguém na rua assim e fala assim, nossa, você tem que ir no centro. Eu fui no centro espírita transforma a vida das pessoas. Eu saí de lá uma pessoa muito mais paciente. Eu sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa transformada. Né? Aí a gente vai caminhando, na hora que chega no carro, os nossos mentores espirituais, daí uma coisa que eu demorei um pouquinho para entender, e eu queria compartilhar com vocês. As maiores provas que a gente passa na vida não é de obsessor. A gente acha que é obsessor, né? Entendeu a cabeça? Só falar de obsessor. O cara. A gente acha que é de obsessor, na verdade não é. São os nossos mentores, tá? São bons espíritos. É trabalho deles testar a nossa evolução. Né? Então a gente sai daqui falando que o centro espírita é bom, transforma, que a gente ficou mais paciente. Aí a gente chega no carro, tá os dois pneus furados. Mas que droga, justo com o meu carro, olha todas as coisas que tem aqui, onde já se viu? Aí o mentor pensa assim, ainda não foi dessa vez. Né? Eu vou parar por aqui, nos nossos horários, né? Mas eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que a frase mais vem para choque caminho mesmo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas só não falam toda a frase, né? Porque a frase toda, Paulo diz assim, olha, eu posso estar com fartura num dia e no outro dia passar fome. Eu posso pregar saúde e no outro dia estar enfermo. Eu posso falar sobre liberdade e estar preso no nome de Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então posso tudo não é que a nossa vida vai ser fácil, mas é que se nós estivermos com aquele que nos fortalece, nós passaremos por todas as dificuldades com a maior tranquilidade do mundo. É isso que eu desejo a cada um de nós, que nós possamos tudo naquele que nos fortalece, né? E que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado.